boa tarde a todos que estão acompanhando essa web. Eu gostaria de agradecer o convite por estar aqui mais uma vez conversando sobre um tema que eu gosto bastante, né, relacionado à saúde da mulher. Eu sou Ana Carolina Ribeiro Lopes Rodrigues, aqui em Florianópolis eu estou atuando há 5 anos, eu já estive na atenção primária, na vigilância epidemiológica e também agora de volta à atenção primária, felizmente, onde eu tenho executado bastante atividades assistenciais, dentre elas, né, aquelas relacionadas aos rastreamentos, ok? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do câncer de colo de útero e o que a atenção primária tem a ver com essa história. Então assim, antes da gente falar do câncer propriamente dito, considerando o caráter de prevenção, que é uma atribuição nossa enquanto profissional da atenção primária, né, a gente precisa saber que dentro da atenção básica ou atenção primária, a gente tem uma responsabilidade sobre filtrar a clientela, sabendo direcionar quais são as reais demandas, as reais necessidades dessa clientela, de fazer um primeiro contato e aí tentar constituir um vínculo, e também de garantir a continuidade do cuidado desse paciente que chegou até nós. Então, nesse contexto, né, a gente tem a situação do câncer de colo, ou cervicuterino, ou câncer cervical, tem vários nomes na literatura, em que é responsabilidade nossa entender quem é a mulher que chega até nós, o que ela está esperando, as expectativas dela naquela consulta, explicar se ela está ou não na faixa de rastreamento, se ela deve ou não seguir uma investigação clínica, se é pertinente realizar a coleta e de que forma a gente pode orientá-la, né? Voltando à questão do câncer, a questão mais conceitual, né? Os cânceres de colo de útero, que não é apenas um tipo, tratam-se de neoplasias malignas causadas no colo do útero, normalmente relacionados com infecção persistente por algum dos tipos de HPV, que é o papiloma vírus humano. Antigamente parecia uma coisa um tanto quanto isolada, o HPV é uma infecção sexualmente transmissível só de quem tem vida sexual promíscua, uma coisa um tanto quanto marginalizada. Hoje em dia nós sabemos que praticamente toda a população sexualmente ativa vai ter ou teve contato com algum portador de HPV, e o que vai determinar se essa infecção vai se instalar de maneira recorrente e os danos é um conjunto de fatores relacionados desde o tipo de HPV que a pessoa pegou, até mesmo as questões que são do organismo dela, né? A gente tem 2 tipos que são mais frequentemente relacionados aos tumores que evoluem para câncer e outros que são mais relacionados com a questão do aparecimento de verrugas, né? 80% dos casos de neoplasias no colo do útero são do tipo carcinoma epidermoide, e os outros 20 aproximadamente são adenocarcinomas. Então, como eu já havia falado, né, a gente tem essa frequência de infecção, o HPV ele se manifesta de diversas formas, né, tanto verrugas quanto a questão da evolução para uma neoplasia. Ali, se vocês forem observar, a gente tem apresentações genitais do HPV, então na região de ânus, pênis e vulva, né. No entanto, em função da prática sexual não ser restrita aos órgãos genitais, a gente pode ter manifestações verrucosas do HPV ocorrendo em outras partes do corpo, tá? Como a boca e a laringe. Tem mais de 100 tipos de HPV que fazem a infecção no ser humano, e a gente tem os que são de alto risco para evolução para uma doença maligna, os de risco intermediário e os de risco baixo, tá? Se vocês observarem, eu coloquei um asterisco. Os tipos de alto risco 16 e 18 e baixo risco 6 e 11 são os vírus que estão presentes, né, na formulação ali da nossa vacina, distribuída pela rede pública. E como é uma vacina tetravalente ou quadrivalente, né, a ideia é que com este imunobiológico a gente possa fazer uma prevenção das infecções causadas por esses tipos, tá? Os demais a gente não tem cobertura pela vacina. Não por isso a gente deve deixar de vacinar. Quando eu coloco sobre a questão da importância da imagem, ver para conhecer, normalmente a gente fala a respeito da importância que é você mostrar para a população aquilo que é normal, porque a gente trabalha na atenção primária com vários estratos da população, pessoas de bom nível de escolaridade, de bom conhecimento do seu corpo, e outras pessoas que por questões religiosas, culturais,
educacionais, baixo nível de escolaridade, muitas vezes vão ter uma certa vergonha ou dificuldade de identificar aquilo que é normal. Nós, nas nossas consultas, seja médico ou de enfermagem, a gente podendo convidar a pessoa a conhecer o próprio corpo, respeitando os limites e o pudor, e podendo mostrar para ela, por meio de imagens, como realmente funciona, a gente já começa a ganhar um pouco mais de propriedade junto a esse paciente e ele mesmo empoderado para conseguir diferenciar uma situação que é patológica de uma situação que é nada mais nada menos do que fisiológica, né? Então, nas minhas consultas eu sempre utilizo muita imagem, eu acho que é algo que tem me ajudado bastante. E eu geralmente mostro para as pacientes o que eu vejo na hora que eu vou fazer um exame especular, que é parte da coleta do preventivo. E ali eu mostro o que seria um colo de útero de livro, né? Um colo perfeito, um colo, assim, comum. E muitas vezes eu aproveito para mostrar para elas aquilo que talvez a gente no exame físico observe e encontre como algo diferente, né? Aqui nós temos um quadro com fotografias em vários níveis, desde a macroscopia até tecidos ali para estudo histológico, né? Em que você tem os colos normais, com infecção pelo HPV, com lesões precursoras e também já um colo acometido por uma neoplasia maligna. A gente tem uma linha vermelha à direita da imagem, uma linha, eu acho que isso é bege, enfim, amarelada, né? Com setas que são direcionais, umas unidirecionais e outras que são bidirecionais, né? Mostrando que a transição entre essas imagens de um colo normal para um colo doente acometido pelo câncer, elas podem até determinado momento não evoluírem para uma doença de pior prognóstico. Então, muitas das infecções pelo HPV, elas em si não gerarão o câncer. Às vezes, a gente tem algumas alterações de laudo em que a conduta ela é expectante, ela muitas vezes não vai ser obrigada a evoluir para uma biópsia, evoluir para uma esterectomia. Muitas vezes você só vai fazer uma alteração de periodicidade de coleta, né? Porque o organismo ele tem uma capacidade regenerativa muito interessante. E aí, nem sempre um laudo anormal, como é conhecido, aquele que não vem negativo para neoplasia, significa que é um positivo. A gente tem dados epidemiológicos bem recentes, extraídos pelo Ministério da Saúde, também em parceria com o Câncer, né? Essas informações são informações que eu fiz a retirada pelo DataSUS, sobre como está o cenário dos cânceres de colo de útero no Brasil nos últimos 4 anos. A gente ainda não tem dados de 2019, e nesses dados eu fiz um recorte para que a gente saiba como é que está a região sul e como estamos em Santa Catarina, né? Se a gente for observar, a gente está tendo um aumento do número de casos no nosso estado, em relação aos anos anteriores, né? E muitas vezes essa questão não é que esteja havendo mais casos, mas a gente pode estar diante de um cenário de maior sensibilização da atenção primária na captação de pacientes que estariam muitas vezes assintomáticas e que deveriam estar sendo rastreadas, né? Ou realmente os diagnósticos precoces. Então, um dado epidemiológico, ele traz várias possibilidades dentro dele, desde a melhoria da captação até mesmo a gente observar se de fato a incidência tem aumentado e o porquê que ela tem aumentado. É um conceito muito importante da gente trabalhar quando a gente fala de câncer de colo de útero, câncer de mama, agora que a gente está em outubro, inclusive, né? Entre outras situações, é a diferença entre rastreamento, que é a investigação, né, por meio de exames ou de outras medidas, que visam atingir uma população-alvo assintomática, e a investigação clínica propriamente dita, que se trata de medidas que elas passam a ser implementadas em uma população ou em pessoas que já estejam com algum tipo de sintomatologia ou queixas, né, sinais, inclusive objetivos, de que não está dentro do que seria a normalidade. Em se tratando do câncer de colo do útero, a gente costuma dizer que a sintomatologia, ela depende muito da fase em que esse tumor ele está, ou às vezes ele ainda nem chegou a ser um câncer, ele está apenas numa fase inicial subclínica, né? As lesões pré-cancerígenas, elas
normalmente não tem sintomas. Eventualmente, alguns pacientes vêm com queixa sobre corrimento, sangramentos intermenstruais ou sangramentos após as relações sexuais, ou no caso das mulheres menopausadas, sangramentos que venham a reaparecer após a menopausa. E você vai observar que esse corrimento que ela te traz é um corrimento tinto de sangue ou que lembra uma borra de café. Ele é escurecido, ele não é igual o transudato vaginal que às vezes sofre alterações por modificações no ambiente da microflora vaginal ou do pH, né? Ele é um tanto quanto característico. Mas são sintomas que, assim, sozinhos eles não me dizem nada, né? São sintomas que a gente pensa que podem estar relacionados a escape, podem estar relacionados a algum trauma genital, a um próprio desconhecimento do organismo. É momento de botar um espéculo e, em a pessoa estando na sua faixa etária alvo de rastreamento, é hora de rastrear. Nas fases mais avançadas da doença, a gente pode ter uns sangramentos mais intensos intermenstruais ou após a menopausa. Esse corrimento, ele é fétido, ele tem um cheiro característico de lesão cancerosa mesmo, de úlcera carcinogênica, não é o mesmo cheiro de uma gardnerella, não é o mesmo cheiro de uma cândida ou de outra IST. Ele não é uma coisa intermitente, ele é uma coisa que fica, ele permanece ali de maneira persistente, né? E muitas vezes ele pode vir acompanhado de dores nas costas, de dores pélvicas, formigamento, inchaço nas pernas, alterações cardiovasculares e até mesmo o próprio emagrecimento, que é bem comum nos quadros consumptivos causados por neoplasia maligna, né? Em outros casos, as mulheres elas reclamam de sintomatologia urinária, sobretudo dificuldade para urinar, não associada à infecção do trato urinário, e alterações importantes do trato intestinal. Se chegar uma mulher que você possa vir a desconfiar que esteja passando por esses sintomas e que eles tenham relação com um câncer de colo de útero, aí é hora de investigar. Nas duas condições de rastrear e investigar, é imperativa a realização do exame especular, uma boa anamnese, um questionário perguntando sobre como foram as últimas relações sexuais, uso de hormônio, número de parcerias, se a parceria sexual que ela tem é do mesmo sexo, é de sexo diferente, né? Se essa parceria sexual que ela tem uma vida sexual extraconjugal, não necessariamente questões de juízo de valores sobre traição ou não, né? A gente sabe que hoje em dia tem outras conformações familiares, né? Mas tem que verificar também o período em que se iniciaram sintomas e verificar as outras situações relacionadas ao indivíduo, tais como doenças pré-existentes e outras situações de vulnerabilidade. Aqui no Brasil, o nosso rastreamento ele é realizado de maneira majoritária pelo SUS. A gente tem cerca de 75% da população que é SUS dependente, não podendo fazer o rastreamento do câncer de colo do útero em outros locais da rede privada, né? E o método de escolha que a gente tem no Brasil disponível gratuitamente é a coleta do Papa Nicolau, PAP, como algumas literaturas trazem, ou CP, né, que é a colpocitologia oncótica. Muitas vezes nessa coleta a gente vai estar observando o efeito citopático do HPV nas células do colo do útero, né? E a grande maioria dos casos em que a gente vem com alterações na coleta são casos que vão evoluir de maneira espontânea ou que tem uma grande possibilidade de cura após intervenção. Toda mulher cis e todo homem trans que não tenha passado por histerectomia total, que já tem vida sexual ativa ou que teve vida sexual ativa no passado, entre 25 e 64 anos de idade, deve ser rastreado por meio da coleta periódica do exame preventivo. Esse período a gente vai falar um pouquinho mais sobre como ele é definido ali na frente, né? Como geralmente as lesões causadas pelo HPV, elas têm uma evolução muito lenta, o exame na população normal pode ser realizado a cada 3 anos, contanto que os 2 primeiros exames da vida da pessoa tenham tido resultados negativos e sido realizados em anos consecutivos. Um exemplo, eu estou atendendo hoje uma paciente de 25 anos, que é o primeiro exame, eu faço a coleta, a lâmina fica boa, o resultado me demonstra que não tem nenhuma neoplasia, a gente tem
representatividade da zona de transformação e células da JEC, e tá tudo certinho. Minha pactuação com ela será que ela retorne ano que vem, mais ou menos no mesmo período, para que a gente repita a coleta. Em um resultado aparecendo da mesma forma, a gente atrasa a próxima coleta dela para daqui a 3 anos. Isso, claro, se ela não se descobrir nesse meio tempo soropositiva, imunossuprimida, se ela, enfim, seguir com a vida normal, sem outras situações clínicas que possam vir a ter interferência com a imunidade, certo? Claro que a gente sempre orienta que, tendo algum sintoma genital diferente dentre aqueles que a gente já conversou, é importante que ela retorne ao serviço de saúde para reavaliação. Para maior segurança, né, desses resultados, é importante que você faça uma coleta bem feita, tá? E que você tenha garantia do vínculo com essa pessoa para que ela venha no ano que vem, ou que caso ela venha se mudar, que ela tenha bem pactuado com ela sobre a importância da repetição. Lá fora do Brasil, a gente costuma ter outras recomendações de rastreamento no que diz respeito à faixa etária, né? Há cerca de 10 anos, alguns países começaram a antecipar um pouco a questão do início da rotina para os 21 anos. E a citologia oncótica, ela, às vezes, em algumas situações, ela pode ser associada ou substituída pela captura híbrida ou pelos exames de DNA HPV. Se eu não me engano, na Inglaterra, a cada 5 anos, mulheres maiores de 30 anos, elas terminam fazendo o seu rastreamento por meio da metodologia do DNA HPV. Antigamente, a gente tinha algumas campanhas em televisão, em outros meios de comunicação, ou até mesmo uma questão cultural de coleta anual do exame preventivo de colo do útero. E já faz algum tempo que o INCA desaconselha essa prática para a população alvo de rastreamento, em função de não haver nenhuma recomendação que nos mostre benefício em relação à coleta a cada 3 anos, né? Inclusive, a gente teria alguma chance de, em aumentando o número de coletas, aumentar a possibilidade de erros, gerando os falsos positivos, né? E o impacto na prevenção do câncer cervical, ele seria muito pequeno em relação ao custo, tanto para o sistema de saúde quanto para a sociedade, em relação a ficar fazendo essas coletas anuais, né? Pense que é um dia na vida da mulher que ela vai ter que se ausentar das suas atividades habituais, rotineiras, no trabalho, enfim, para fazer um exame que não teria necessidade de ser colhido todos os anos. Sobre a questão da coleta que a gente falou anteriormente, a gente já fez uma outra web explicando certinho a melhor forma, a melhor técnica, e aí eu convido, se vocês quiserem dar uma olhadinha, para poder relembrar um pouco, caso seja necessário. Sobre os fatores de risco, que a gente pode trabalhá-los também em se tratando de medidas de prevenção. A gente sabe, por meio dos estudos e das evidências, que é muito importante, na anamnese, a gente conhecer um pouco melhor o hábito de vida da nossa clientela, né? E sempre tentar aconselhar as melhores práticas possíveis. Lembrando que cada pessoa é uma pessoa e que a gente tem que respeitar o modo de viver, né? Então, assim, multiplicidade de parceiros ou parceiros com multiplicidade de parceiros aumentam a chance, porque quanto mais a pessoa se expõe, maior a chance de contrair o HPV de diferentes tipos por diferentes pessoas. Início precoce da atividade sexual, então assim, às vezes a pessoa foi vítima de violência sexual na infância, ou por, enfim, vontade própria, teve a sua primeira relação numa idade ainda muito jovem, né? Isso já deveria nos deixar um pouco mais em alerta para sintomas e também para pegar mais pesado junto com o rastreamento, de convidar essa pessoa, de torná-la consciente que ela é uma pessoa com risco aumentado. Mulheres que fumam, e aí quando a gente fala do cigarro, não é somente o câncer de colo de útero, a gente está falando de uma outra gama de tumores relacionados ao tabagismo, mas enfim, também tem relação com câncer cérvico-uterino. Alterações de saúde que levem à supressão, diminuição ou alterações na imunidade. A não realização de preventivos conforme os períodos necessários para fazer o rastreamento com segurança. Então, tem mulheres, às vezes, que chegam na unidade, você pergunta quando que foi o último exame, ela falou que
foi quando eu estava grávida do meu filho, ele hoje está com 9 anos, então a gente já tem aí um período grande, né, em que muitas vezes a mulher está numa fase subclínica e vai terminar tendo um resultado ruim. Mas condições de higiene, a gente sabe também que o HPV ele tem um pouco de relação com a questão do parceiro, né? Então, se o parceiro não tem uma boa condição de higiene, você tem relações com ele, a gente aumenta a chance de ter infecção. Uso prolongado de pílulas contraceptivas hormonais, combinadas principalmente, é muito comum no exame clínico ginecológico especular você observar que as mulheres que têm uso de longa data de contraceptivo hormonal, a endoscervix ela fica com aspecto ectópico e aí você observa uma mácula rubra, né? Essa mácula, enfim, sozinha, ela não significa grandes problemas, na verdade, somente se sintomática que a gente evolui para partir para uma investigação e encaminhamentos. Mas é uma região mais vascularizada, é uma região que normalmente fica um pouco mais sensível, né? E isso também facilita a entrada do vírus no organismo, né? O absenteísmo também, as imunizações previstas em calendário vacinal contra o HPV também são fatores de risco e que a gente já pode prevenir na população que ainda não é sexualmente ativa por meio da adequada imunização das nossas crianças e adolescentes. As meninas são 2 doses, uma dose hoje, uma daqui a 6 meses, na faixa etária de 9 a 14 anos. Os meninos, o esquema é o mesmo, no entanto, ele inicia aos 11 e vai até os 14. A gente tem que ter cuidado com o intervalo mínimo, mas a gente não pode restringir o intervalo máximo. Então, assim, mais um exemplo. Se hoje eu vacinei a minha menina para o HPV e fiz a primeira dose e, sei lá, me esqueci, me mudei, passaram-se anos, ela está com 15, está com 16 e ela vem a precisar fazer a segunda dose, é importante buscar a sala de vacina e explicar, olha, ela não fez a segunda dose. O importante é iniciar o esquema dentro da faixa etária preconizada. O término, a gente não pode colocar uma data limite, mas é importante que sejam feitas as 2 doses. Só voltando aqui, né, quando a gente falou das situações de alteração de imunidade, a gente tem as excepcionalidades, né? E essas mulheres que têm, porventura, alguma situação relacionada ao HIV, ao uso de corticoide, ou outras situações que as tornam imunodeprimidas, ainda que de maneira temporária, durante o período enquanto durar essa imunodepressão, é importante que a gente tenha intervalos anuais, sendo que a regra do primeiro exame, ao invés de ser de um ano para o outro, é de um semestre para o outro, e os demais aprazamentos, aí sim, nessas situações, seriam anuais. Muito importante quando a gente trabalha com pacientes soropositivas, perguntar para ela ou pesquisar no prontuário sobre o último CD4, porque se tiver abaixo de 200, a gente tem que acionar os outros colegas da equipe, né, tentar normalizar esse nível de CD4 e manter o rastreamento citológico semestralmente até que essa situação do CD4 se recupere para um nível acima de 200. Sobre o uso de camisinha HPV, isso é uma coisa muito importante, a gente nunca vai desaconselhar o uso de camisinha em situação nenhuma. No entanto, é importante quando a gente estiver nos nossos momentos de educação sexual, seja dentro do consultório, seja em espaços coletivos, em escolas, né? Falar da importância do uso, mas que ele sozinho não dá conta de fazer a proteção 100% contra o vírus do HPV. Porque o vírus ele fica nas secreções, ele fica ali na pele, em porções não cobertas pelo preservativo. Então, esse contato com essas regiões pode gerar uma infecção. De qualquer forma, a gente precisa pensar nas outras infecções sexualmente transmissíveis, em que o uso do preservativo é quase 100% eficaz, né? É muito importante a gente fazer essa sensibilização, principalmente com pessoas que não têm muita noção a respeito das medidas preventivas para o autocuidado, porque muitas vezes a pessoa ela tem alguma outra IST, não está preocupada e termina tendo um quadro piorado da sua situação em função de contrair esse HPV, né? Aqui eu tenho um quadro resumo sobre resultados e condutas quando você recebe o seu laudo da coleta que você fez, né, sobre qual deve ser a conduta mais adequada diante do laudo.
Aqui é um quadro bem simples, esse quadro foi baseado no nosso protocolo de saúde da mulher aqui em Florianópolis, que por sua vez está baseado nas evidências trazidas pelo Guia do INCA e também pelo protocolo ministerial que foi feito na parceria com o Hospital Sírio-Libanês, ele foi editado em 2016. A gente tem aqui na rede de Florianópolis formas de encaminhar para o serviço de colposcopia e ginecologia, conforme necessidade. Os médicos de saúde da família, eles estão bem cientes de como é que tem que ser o encaminhamento, então não é baseado em opinião, é baseado em evidência. Então, esse quadro, apesar de estar no protocolo de enfermagem, ele é o quadro que guia toda a orientação clínica da rede. Então, assim, só para dar uma ênfase nas situações mais especiais, né? As atipias de significado indeterminado, as que vierem somente em células escamosas, permitem que a gente faça a repetição da citologia em 6 meses para mulheres menores de 30 e em 1 ano para as mulheres maiores de 30 anos. E aí, a partir desse próximo exame, é que a gente vai definir a conduta. Nos demais casos das atipias, a gente vai mandar essa paciente para colposcopia. Se a gente tem uma lesão intraepitelial de baixo grau, LCIL, né, que eles falam, a gente vai repetir em 6 meses, em vindo exames negativos, a gente retorna para o nosso rastreamento normal a cada 3 anos. Claro que, em tendo alguma lesão grave, ou clinicamente, mesmo com um resultado bom, você observar que não está legal o aspecto daquele colo, você tem que trocar uma ideia com o teu colega de consultório ou fazer um encaminhamento para o exame da colposcopia. As demais situações, que são as de alto grau, a gente precisa agilizar o processo para conseguir essa colposcopia, sempre munidos do laudo, né? Em achando já o adenocarcinoma, não tem conversa, tem que solicitar o encaminhamento aqui em Floripa para o CEPOM, mas para um hospital ou um serviço de referência em tratamento de câncer, porque aí a atenção primária não tem mais ferramentas para poder auxiliar essa mulher. Então, na atenção primária, a gente vai ajudar a identificar. Identificando, a gente vai encaminhar, e depois de encaminhar, é importante que a gente não perca o vínculo e sempre esteja em contato com ela para saber como é que está o andamento e a progressão da doença. Casos em que a amostra se torne insatisfatória, é importante fazer repetição em 3 meses, tentando corrigir o fator que gerou essa amostra com uma qualidade reduzida. Muitas vezes é um tratamento, uma hormonização ou até mesmo a melhora da técnica de coleta, ok? Se a amostra veio satisfatória, mas somente com células escamosas, não veio o epitélio metaplásico, não veio outros tipos de célula que a gente costuma encontrar, como a glandular, é importante repetir aí o exame em 1 ano. Então, eu brinco que isso aqui é a minha cola, tá? Eu sempre, quando eu tenho alguma dúvida ou quando eu sinto que o laudo não veio como eu esperava, eu tenho essa cola guardada na minha mesa e aí eu utilizo para consultá-la e para informar a paciente o porquê que a gente está fazendo este prazo e não outro. Sobre esse tema de maneira mais aprofundada, também já foi feita outra web palestra que está um pouco mais pormenorizada, e aí é só acessar o link. Sobre a questão de tratamento, né? Muitas vezes nós somos responsáveis por dar a notícia que veio no laudo um carcinoma in situ, melhor in situ do que invasor, mas enfim, falou câncer, falou carcinoma, é algo de grande impacto emocional para a população. A gente não vai falar em linhas de tratamento de maneira específica, a gente deve falar com a população em linhas gerais, cuidando para não assustar, para não deixar com que essa pessoa queira fugir com medo do tratamento, mas também levando o assunto com a seriedade que ele merece para que a pessoa não postergue o seu início. Confirmada a lesão pré-cancerígena, muitas vezes o tratamento ele pode ser ambulatorial, realizado por meio de eletrocirurgia, é bem tranquilo, nem sempre vai ter necessidade dessa paciente vir a ter que se deslocar para ambientes de maior complexidade, ser hospitalizada. Dependendo do tipo de câncer e do estadiamento, a gente também leva em consideração as opções cirúrgicas, que geralmente fica para as situações em que o câncer ele está confinado somente em colo, né? E a gente pode, muitas vezes, ter a necessidade de fazer uma histerectomia, e isso interfere com a questão reprodutiva da mulher, então é importante que essa tomada de decisão seja pelo profissional que vai fazer a avaliação desse câncer e não por nós, né?
e também as questões de radioterapia radioterapia e a quimioterapia, que muitas vezes são recomendadas como medidas adicionais no tratamento. A questão do monitoramento, da vigilância no território e educação para o autocuidado são, eu acho que as grandes potencialidades que a gente tem na atenção primária para auxiliar na redução da mortalidade pelo câncer de colo do útero, considerando que ele é um câncer muito comum, ele é tratável e curável em 80% dos casos, né? Então, a gente, enquanto profissional da atenção primária, tem que facilitar o acesso da população para a realização do exame. Fazer busca ativa mesmo no território, olhar ali na sua lista de pacientes, conferir há quanto tempo que tal paciente não vem fazer, por que ela não veio fazer, né? A abertura de acesso ela é uma coisa muito importante para que a gente consiga trazer a população para perto, né? Importante pedir para a gestão do seu município disponibilizar protocolos para que vocês possam ter a prática clínica bem respaldada. Muito importante pedir para a gestão, em não conseguindo ela mesma elaborar os protocolos, correr atrás dos conselhos de classe para que vocês consigam ter informação de maneira oficial e permanentemente validada e com qualidade. Conversar com o gestor e, enfim, entre pares sobre como vocês têm avaliado a qualidade das coletas, né? Se o material está legal, se tem material para fazer, se a análise das lâminas está mostrando laudos compatíveis com a clínica que vocês têm observado, e em tendo alguma discordância sobre a qualidade da coleta, do material, ou até mesmo da própria leitura da lâmina dos laudos que vem, fazer ciência, gestão, não ficar somente na boca miúda, conversar mesmo, porque é um assunto muito sério, e tentar, dentro das atividades de educação e no dia a dia de consultório, derrubar os mitos que cercam o tema preventivo, câncer de colo, tudo isso que a gente conversou sobre periodicidade, sobre a importância do exame, que ele não dói, ele não machuca, ele só é desconfortável, na verdade, né? A importância em populações que estão durante o período gestacional dentro da faixa-alvo, de que ele não é um procedimento que causa aborto, que não tem problema fazer a coleta, e que realmente é algo que deveria ser incorporado à rotina, né? Eu fiz uma pequena busca bibliográfica sobre os motivos que levam aquela população que deveria estar fazendo o preventivo não estar fazendo. Eu encontrei um artigo bem legal que eu deixei aqui para vocês, que são motivos que influenciam a não realização do exame Papanicolau segundo a percepção das mulheres. Eu confesso que foi um material que eu conheci quando eu fui preparar essa web de hoje. É um trabalho de enfermeiras, eu achei muito bacana, é um trabalho de cunho qualitativo, e que ele me mostrou, assim, muitas coisas do discurso e das realidades que a gente precisa repensar formas na prática para conseguir diminuir esse afastamento, esse distanciamento. Aqui são as referências que eu utilizei para poder montar a web, e eu acho que a partir de agora a gente pode abrir para perguntas e respostas, dentro do que eu puder ajudar. E eu agradeço pela atenção de todos. Então, o diagnóstico coloca, num pós-parto, qual o tempo ideal para fazer a nova coleta? 45 dias já é o suficiente para conseguir ter uma recuperação genital interessante, tá? O que eu costumo dizer é que é mais ou menos quando termina ali o período de puerpério, a gente já está num momento legal para fazer a coleta.